Então, pessoal, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Meu nome é Tatiana Cornelissen, eu sou do Departamento de Genética, Ecologia e Evolução da UFMG e sou responsável pelo segundo bloco dessa disciplina, que é Bases Ecológicas do Desenvolvimento Sustentável. Então, eu vou assumir com vocês essa parte durante o ensino remoto emergencial e a gente vai estar falando um pouquinho, principalmente, dos desafios que existem à conservação das espécies, né, a conservação da biodiversidade aí, tanto no ambiente terrestre quanto no ambiente aquático, tá bom? Então, tomara que vocês gostem dessa disciplina, é uma disciplina bastante atual, né? Se vocês forem pensar no nível de degradação, de desmatamento, né, de poluição que a gente vive hoje durante o antropoceno. Eu espero passar algumas informações para vocês, para que a gente possa, né, pensar e avaliar aí para o futuro não muito distante, novas ferramentas aí que nos permitam, por exemplo, atingir, né, alguns dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, o que eu vou estar falando para vocês nessas primeiras aulas, né, em relação ao desenvolvimento sustentável, é o que é que a gente enfrenta aí como biólogos, como cidadãos, nos desafios à conservação de espécies, tá? Então a gente tem vivido uma época principalmente de grandes mudanças, né, na forma como a gente usa a terra, como a gente modifica esse ambiente que era inicialmente um ambiente natural, e a gente tem vivido, né, como o professor José Fernandes já falou com vocês, uma nova era que é chamada antropoceno. Então é uma era em que de fato os humanos, né, conseguem deixar sua marca, sua pegada aí no ambiente e que a gente tem, né, uma obrigação, vamos dizer assim, ou pelo menos uma condução moral de lidar aí com esses impactos que nós mesmos causamos. E um dos pontos que eu quero passar para vocês também, né, nessas próximas aulas aí, ou nessas próximas videoaulas, é para que serve a biodiversidade, né? A gente poderia pensar em conservação, gente, só pelo valor moral, né, pelo valor ético de que toda espécie ela tem o direito de existir, que isso é um patrimônio genético, né? A gente poderia ir para esse lado. Isso é uma disciplina inteira, né, dentro das ciências biológicas aí, que é a parte da conservação da natureza. Mas a gente pode pensar também, né, como é bem feito dentro desses objetivos do desenvolvimento sustentável, de que realmente a gente precisa produzir alimento, né, de que essa mudança na forma como a gente vê a terra, ou a gente usa a terra, ela é necessária, mas a gente tem funções desempenhadas pela própria biodiversidade que nos garantem, por exemplo, segurança alimentar, que nos garantem, por exemplo, a permissão de explorar alguns desses recursos, né? Então a gente pode pensar um pouquinho nesse valor também, né? Além do valor natural aí da biodiversidade, nesse valor mais aplicado, tá? Que a gente vai estar conversando um pouco durante essas aulas também. E finalmente, né, para finalizar esse bloco, eu vou falar um pouquinho para vocês também qual que é o principal desafio que a gente vê, né, frente aí à conservação das espécies, tá? Vocês vão ver que fazer conservação, especialmente no Brasil, não é fácil, onde a gente tem uma legislação muitas vezes frouxa, né, e que muda ao mesmo tempo, o tempo todo, né? A gente tem mudanças nessa legislação para favorecer, na maioria das vezes, alguns grupos, né? O agronegócio é um dos grandes impactos, que causa grandes impactos e é um dos grandes desafios, né, a conservação das espécies num país tão extenso e tão rico, né, em termos de biodiversidade quanto o nosso. Mas vocês vão ver que, na verdade, é uma série, né, de desafios. A gente tem uma lista aí de problemas, né, associados à conservação, que inclui, por exemplo, invasão de espécies exóticas, né, fragmentação de hábitats, alteração nessa matriz, né, do ambiente aí que a gente observa durante o antropoceno, tá? Então, na verdade, não é um principal desafio, né, mas são vários desafios aí a conservação das espécies. Então, como vocês já viram, né, no bloco anterior, esse termo antropoceno ele foi cunhado, né, relativamente recente, aí, se a gente pensar, 1995, né, foi criado por um biólogo, que é o Stormer, e popularizado, né, aí pelo Crutzen, nessa ideia de que é realmente a época dos humanos, né? Então, antropo significa humano e seno é o termo que a gente usa para denotar todas as eras geológicas da Terra. Então, é realmente a época dos humanos, como eu coloquei aqui, é uma época em que a gente tem colocado, né, nossa pegada aí
na Terra, e essa é a época em que a gente mesmo constatou, né, que a civilização já se tornou uma força de alcance planetário e de duração e abrangência, né, daquelas mesmas grandes modificações que a gente observa nas eras geológicas, né, como por exemplo mudança na temperatura da Terra, surgimento das plantas com flor, né, extinção dos dinossauros, são todas mudanças, né, que marcam aí as eras geológicas, e a gente chegou à conclusão que a gente hoje é esse agente de mudança, né, principalmente devido ao crescimento populacional e ao impacto, né, que isso traz aí no ambiente. Então, se a gente pensar nas grandes eras geológicas, ó, eu coloquei uma figura aqui só para vocês, né, se ambientarem. Então, aqui a gente tem milhões de anos atrás, né, então a gente tem cada uma dessas eras marcadas aí, né, pelo aparecimento ou desaparecimento, né, de grandes animais, de animais diferentes, surgimento das plantas, de novas interações, mas a gente, né, tá na última era aqui, ó, a gente tem marcado, né, o planeta Terra aí com as nossas ações, com a forma, né, como a gente modifica aí o uso dos recursos naturais, e isso tem um impacto, né, que finalmente a gente consegue medir, a gente consegue então quantificar. Então a gente tem uma série, gente, né, de impactos, de mudanças aí durante o antropoceno. Então eu listei uma série, essa figura é uma figura comum aí, eu listei aqui uma série de mudanças, né, que incluem, por exemplo, a extinção de espécies, destruição de hábitats, a acidificação dos oceanos, né, a gente vai falar um pouco disso na parte dos desafios da conservação do ambiente aquático, produção de resíduos e de lixo, né, mudanças na forma do consumo, tá, alterações nos ciclos biogeoquímicos, mas principalmente, que está destacado em azul aqui, né, um dos principais impactos aí do antropoceno, durante o antropoceno, é realmente a mudança no clima, né? Vocês vão ver que essa mudança no clima, vocês já viram, né, nas aulas aí do professor José Fernandes, que a mudança no clima ela acarreta, né, diversas outras mudanças. Então, apesar de parecer pequeno, né, pequenas alterações da temperatura que a gente vem vendo anualmente, né, e a cada década, vai ter uma série de impactos, né, nos diversos componentes da biodiversidade, nas interações, gerando, por exemplo, a extinção de espécies, né? Então, várias dessas mudanças, né, no clima, e principalmente temperatura e regime de precipitação, acumulação de carbono, né, e gases na atmosfera, isso vai trazer mudanças diretas e indiretas que a gente vai conseguir perceber aí na própria biodiversidade. Então vamos pensar um pouquinho quais que são as consequências do uso da terra e quais que são esses efeitos, né, das ações humanas aí nos ecossistemas, tanto terrestres quanto ecossistemas aquáticos. Então, um dos principais impactos, gente, diretos aí que a gente consegue medir, né, e quantificar é a própria degradação dos ecossistemas. Então, recentemente, em maio de 2019, saiu um relatório, tá, que é dessa plataforma aqui, para avaliação da biodiversidade, né, uma plataforma internacional para avaliação da biodiversidade dos serviços ecossistêmicos. Esse relatório saiu em 2019, gente, é o que a gente tem de mais recente em relação, né, a esse impacto aí das atividades humanas na Terra, na biodiversidade, nos serviços que essa biodiversidade promovem, né, ou fornecem. Tá? Então a gente vai estar falando bastante desse relatório, e bem recentemente, nessa semana, agora em 2020, outubro de 2020, o IPBES, né, foi nomeado aí, ou nominado para o Prêmio Nobel da Paz. Né? Então, porque é um relatório super completo, né? Um time de pesquisadores aí que avaliou esses impactos não só na biodiversidade, mas os impactos que tem nas populações humanas também, né? Nas populações indígenas, nas populações remanescentes, né? Em diversos ambientes aí na Terra, tá? Então a gente vai estar falando bastante desse relatório aqui nessa disciplina. Então, uma das principais consequências, né, do antropoceno aí é a degradação de ecossistemas. Essas mudanças climáticas, né, como vocês estão vendo aqui, e a própria atividade, como por exemplo a mineração, né, a gente não pode deixar de falar disso estando aqui em Minas Gerais, né, a poluição dos ambientes aquáticos aí, isso afeta diretamente as pessoas. Né? E a última estimativa aqui do IPBES é que essa degradação dos ecossistemas afeta diretamente 3,2 bilhões de pessoas, né? Então, um impacto absurdo aí que a gente conseguiu quantificar.
Aqui em Minas, gente, um dos principais impactos, né, aqui em Minas Gerais, é a mineração. Então a gente vê a conversão, né, de ecossistemas naturais, os campos rupestres, os cerrados, né, em ambientes que hoje a gente não consegue reconhecer. Né? Então a gente tem a exploração de um recurso aí que é bastante, né, grave, vamos dizer assim, no estado. Então a gente vê leis cada vez mais frouxas, né, para a preservação aí do ambiente, e esses impactos eles são percebidos para a população mesmo. Né? Então, normalmente esse mineral de interesse ele está nas camadas, né? Ele não está nas camadas superficiais do solo, está nas camadas muito profundas, né? Então, a primeira coisa que a gente perde ao tentar fazer, né, a remoção aí desses materiais de forma cada vez mais intensa é a camada de vegetação, e essa primeira camada do solo, que a gente chama de topsoil, onde estão os minerais orgânicos, né, os micro-organismos, micro e macro-organismos. Então isso, né, é imediatamente perdido na mineração. A segunda camada, que é esse material de sobrecarga, normalmente não tem interesse, né, para exploração, então isso também é descartado. E junto com o mineral de interesse, né, a gente vê também o descarte de uma série de rejeitos. Né? Então isso é muitas vezes acumulado aí no ambiente, né, nessas grandes bacias, né, ou locais aí para o depósito desses rejeitos, e a gente corre o risco, né, dos grandes impactos aí associados à mineração nessas áreas adjacentes. Então a gente viveu recentemente, né, aqui em Minas, 2 grandes desastres ambientais associados à mineração, né, como foi o caso do desastre de Mariana, lá em novembro de 2015, e mais recentemente, né, em janeiro de 2019, o desastre de Brumadinho. Né? Então a gente observa o impacto, né, a gente consegue medir, quantificar em termos, né, de perdas de vida humana e o impacto ambiental, né, desses desastres aí associados à exploração de um recurso, né, que é o caso da mineração aí, o impacto direto, né, e indireto na vida humana. Né? Então a gente precisa prestar mais atenção na forma, né, como a gente explora aí esses recursos, tá, gente? Em todos os níveis, né, que a gente puder avaliar aí esse uso da terra. E essa década, né, que a gente vai viver, está vivendo agora, de 2021 até 2030, foi considerada pelas Nações Unidas como a década da restauração de ecossistemas. Né? Então, realmente é o momento em que a gente precisa pensar para todos os biomas, né, para os manguezais, para as restingas, para o cerrado, para as florestas úmidas, que é necessário, então, a gente promover mecanismos de restauração, né, para que dado um certo tempo aí a gente tenha esses ecossistemas funcionando novamente, né? E uma coisa super legal desse relatório do IPBS é que eles mostram que as comunidades tradicionais, gente, elas são capazes de fazer exploração de forma sustentável, e 2, elas são capazes de fazer recuperação ambiental de maneira muito mais eficiente. Né, usando aí técnicas muitas vezes, né, centenárias ou milenares aí, e que permitem a restauração, né, não só a exploração sustentável, mas principalmente a restauração desses ambientes. Né? Então a gente precisa aprender com eles aí como fazer isso aí, tá bom? O que é isso que a gente chama de uso da terra, né? Por que eu estou falando tanto isso? Porque hoje a gente mudou a forma, né, como a gente explora aí esses recursos naturais para nos trazer benefícios, né, como é o caso, por exemplo, da agricultura. Então a gente tem uma série de atividades humanas, né, não só a mineração, mas a agricultura, né, a pecuária, que tem, né, claro, eles trazem benefícios para a humanidade, como por exemplo a produção de alimentos. Mas a gente sabe que eles têm impactos, né, principalmente aí na água, no solo, na ciclagem de nutrientes e diretamente na biodiversidade terrestre e aquática, tá? Quais são as principais atividades associadas a esse uso da terra? A agricultura, a pecuária e também, como eu falei, a mineração. Então, se a gente der uma olhada, por exemplo, globalmente, né, no mapa aí, isso aqui mostra o mapa do uso da terra na Europa. O que vocês estão vendo em amarelo aqui são as regiões que são agriculturáveis, e nesse verde mais claro aqui são as regiões que já foram convertidas em pastagens, tá? O verde mais escuro ainda indica alguns ambientes onde a gente tem vegetação natural, mas vocês vão ver que aqui são regiões, por exemplo, isso aqui é região gelada, né, lá nos países nórdicos, onde a gente realmente não tem condição de fazer exploração nem desses minerais, né, nem não são terras, né, que são diretamente agriculturáveis ou que podem ser usadas aí para a criação do gado.
A situação no Brasil não é muito diferente, tá, gente? Eu coloquei aqui, isso aqui é só uma ferramenta, tá? É um aplicativo, na verdade, do IBGE, que permite, desde 2014, a gente acompanhar o uso da terra em cada quilômetro do Brasil, tá? É bastante fácil de usar, então, vocês entrarem no site do IBGE aí, é mapeamento do uso da terra, e que permite a gente ver, por exemplo, né, quais que são as classes de exploração aí desse uso dos recursos. Então, o que está em verde aqui é o que está mostrando, né? As florestas, a gente pode desligar aqui, se vocês não quiserem ver a parte natural e ver só a parte explorada, tá? Então, onde a gente tem pecuária, agricultura, né, em cor-de-rosa, essas mudanças no tom de verde aqui, são florestas que são plantadas, né? Então, muitas vezes, principalmente vegetação aí de eucalipto, e a gente pode perceber, então, né, que existem mudanças aí no uso da terra. E se a gente der uma olhada na situação, né, esse aqui é um mapa já mais recente de 2018, o que a gente consegue perceber é que pelo menos 1% do território brasileiro, ele sofreu alguma mudança tanto na cobertura quanto no uso da terra. Qual que é essa principal mudança? A gente vê principalmente a substituição das áreas de vegetação natural por áreas que têm esse impacto humano, então. Né? O que seria isso? Principalmente o avanço da área agrícola e áreas de pastagem, tá? Então, o que está representado em amarelo aqui são essas áreas agrícolas, tá? E o que está representado em vermelho são essas áreas completamente artificiais, tá? Em tons de bege aqui seriam pastagem com manejo. Então, essas áreas artificiais são, por exemplo, plantação, né? Só 100% de eucalipto, conversão dessa vegetação natural em vegetação absolutamente plantada, né? Então a gente vê que já tem uma redução, né, que está em torno aí de 10% só entre 2000 e 2018 de perda aí de vegetação natural, né? Então é um mapa bastante preocupante aí se a gente observar em relação ao uso da terra. E mais recentemente, né, agora no ano de 2020, a gente vai ser capaz de quantificar os impactos, né, dessas mudanças aí no uso da terra, principalmente por conta do fogo, né, as grandes queimadas que estão acontecendo nesse momento, né, gente, no Pantanal e na Amazônia, né? Então a gente vai ter uma mudança com certeza, tanto nessa cobertura quanto nesse mapa de uso da terra em decorrência, né, dessas últimas atividades ou esses últimos impactos antrópicos. Então, esse uso da terra ele vai trazer consequências para as espécies. A gente começou a quantificar isso a partir da década de 50, né, quando surge aí essa agricultura mais intensiva, mais mecanizada, né, onde a gente consegue detectar esse impacto maior aí nesse ambiente natural. E a gente observa principalmente fragmentação de hábitats. O que significa isso? Eu tinha um grande ambiente contínuo e agora ele é fragmentado, né? Então a gente tem pequenas áreas de vegetação natural que são mantidas, mas em meio a uma matriz completamente modificada, né? Redução da biodiversidade, então isso é um impacto direto, né, da fragmentação, e a gente tem impactos indiretos, né, dessa mudança aí no uso da terra também na biodiversidade, levando à extinção de espécies, né? Então diversas espécies não tem condição de sobreviver nesse ambiente pequeno, né, de vegetação natural que sobra. Muitas vezes não tem condições de atravessar esses pequenos fragmentos de uma matriz completamente, né, modificada, como é o caso dos grandes mamíferos aí. E isso vai levar à extinção direta das espécies e muitas vezes na extinção das interações entre as espécies. Tá? E finalmente, gente, um dos grandes problemas que a gente vive também é a invasão de espécies exóticas, né? No mundo globalizado isso ficou cada vez mais fácil e a gente vai ter, né, vou abordar isso melhor numa outra aula, mas a gente tem um impacto enorme, né, dessas espécies exóticas. Elas não pertencem àquele ambiente, mas por dispersão, né, ativa ou passiva, elas são capazes de chegar nesse ambiente e tem um impacto enorme aí para as comunidades naturais, né? Muitas vezes a população delas explode aí, né? Falta controle, porque muitas vezes não tem um predador, um inimigo natural que é capaz de fazer o controle dessa população, e a gente vai ver que muitas vezes elas vão substituir as espécies nativas. E aí a gente tem como se fosse um loop, né? Um grande problema aí de conservação, em que essas espécies exóticas, ao substituírem as espécies nativas, causam problemas indiretos para outras espécies aí, né? Então a gente entrou num momento de SOS aí, de salvar nossas espécies mesmo, tá? É um grande desafio aí para a conservação.
E como eu falei para vocês, por que manter a biodiversidade, né? O que é que a gente chama de biodiversidade? Primeiro é a riqueza de espécies, ou seja, esse número, né, diferente de espécies que a gente tem. E na região tropical, gente, esse número ele é ainda maior, né, do que na região temperada. Então a gente tem aí uma série de, né, espécies que são exclusivas aqui da região tropical. E essas comunidades, gente, mais diversas, a gente sabe hoje, né, na literatura, os estudos já mostraram isso, que as comunidades mais diversas, elas são mais estáveis. O que significa isso? Se eu tenho uma área em que eu tenho uma riqueza, né, uma grande diversidade de espécies, o que a gente sabe é que essa área tem uma maior estabilidade, significa que ela está funcionando, né, existem interações entre essas espécies. E aí o que acontece? Áreas que são mais diversas, elas como se elas tivessem um grande tamponamento, tá? Há mudanças, como por exemplo a invasão de espécies, né? Se a gente tem esses diversos nichos ocupados, a gente tem menos chance de invasão biológica, tá? E existe outro fator importante, é que existe uma relação direta e positiva entre diversidade e funcionamento de ecossistemas. Então, se eu tenho, por exemplo, uma maior quantidade de micro-organismos e macro-organismos no solo, a gente tem o desempenho de uma função ecossistêmica, que é a decomposição e o retorno de nutrientes para o solo, muito mais eficiente. Se eu tenho, por exemplo, uma comunidade rica e diversa de abelhas, eu tenho um serviço ecossistêmico importantíssimo, que é a polinização mais eficiente, né? Isso garante, por exemplo, segurança alimentar. Tá? Então a gente precisa pensar nisso, né? Manter a biodiversidade e deixar esses ecossistemas funcionando, gente, tem, né, um impacto super positivo aí, né, para que a gente consiga fazer ou alcançar alguns desses objetivos do desenvolvimento sustentável, né? Então é um desafio, mas é um desafio aí que ele é necessário. Então, quais seriam as principais ameaças, né, que a gente observa a esses processos ecológicos que garantem o funcionamento dos ecossistemas e a manutenção da biodiversidade? O primeiro é a superexploração dos recursos, né? Então, o que a gente tem visto hoje é a caça exploratória, a sobrepesca, né? A mineração, a exploração da madeira, né? Isso tudo vai ter impacto direto aí na biodiversidade. A introdução das espécies, né? As invasoras e as exóticas aí. Então, hoje a gente vive globalmente, né, esse problema aí das diversas espécies introduzidas, né, exóticas aí de um determinado ambiente que tem um potencial invasor, né, ou seja, elas têm capacidade de aumentar muito em número e substituir as espécies nativas. A destruição do habitat, né, gente, essa é a principal causa, né, crescente aí da perda de biodiversidade, né? Então hoje a gente sabe disso, que fragmentar um determinado ambiente, né, mudar um determinado ambiente, diminuir a qualidade desse ambiente é o que causa, né, essa perda da biodiversidade. Muitas vezes isso é decorrência da expansão da fronteira agrícola e da pecuária. Então a gente tem, por exemplo, algumas práticas, né, como é o caso do corte e queima, né, da vegetação natural para promover o plantio das monoculturas, grandes latifúndios, né, muitas vezes isso vem com subsídios, né, como é o caso da fertilização, adição de fertilizantes, de pesticidas. No ambiente aquático, gente, muitas vezes esses fertilizantes, né, eles vão chegar no ambiente aquático, causando um processo que a gente chama de eutrofização, que é uma super, né, abundância de nutrientes, né, principalmente nitrogênio, que causam aí mudanças, né, na composição em espécies do ambiente aquático, nos ciclos, né, biogeoquímicos aí desses nutrientes, desses minerais. Então a fertilização que muitas vezes acontece na terra vai atingir, né, esses corpos d'água, esses ambientes aquáticos aí, com impactos para a biodiversidade. E também a poluição, né? Então hoje a produção de resíduos sólidos, a produção de lixo, a poluição do ambiente terrestre e aquático, né? Os esgotos, chuva ácida, toxinas, né? Como é o caso dos inseticidas, raticidas, herbicidas, que atingem não só o ambiente onde eles são aplicados, né? Nas grandes plantações aí, mas principalmente o ambiente aquático, além do depósito de metais pesados, né, como é o caso do chumbo e do mercúrio. Então a gente tem essa série de ameaças a esses processos ecológicos aí, e a gente sabe, né, que hoje a gente vive realmente uma crise aí de extinção mundial, tá? O que significa extinguir, gente? Qual que é a definição, né, biológica aí de extinção? É que todos os indivíduos de uma determinada espécie morrem sem deixar descendentes, tá? Então a gente não tem
mais registro daquela determinada espécie. A gente divide a extinção em local e global. Local significa uma área geográfica definida, tá? E global é quando a extinção acontece em toda a extensão, amplitude de distribuição de uma determinada espécie. Eu estou usando aqui, gente, o dodô, tá? Isso é uma ave aí de ilhas oceânicas, que é considerado o símbolo da extinção mundial, tá? Por quê? Porque a extinção dessa espécie, tá? É uma ave aí que tem, né, uma pouca capacidade de voo e que foi considerada extinta aí após a chegada, né, dos humanos em ilhas onde a dinâmica, né, dessas espécies é completamente diferente, porque elas estão restritas àquele determinado ambiente, né? E sabidamente um caso aí em que a ação humana, né, a chegada dos humanos nas embarcações em ilhas, levou então à extinção dessa espécie, tá? E hoje a gente tem uma forma, né, de categorizar ou de quantificar tanto a extinção quanto o risco de extinção dessas espécies através do mapeamento, né? Então a gente tem uma plataforma para fazer isso também. Então a gente consegue perceber, por exemplo, que algumas espécies estão ameaçadas ou em vias de extinção. E provavelmente essas são aquelas que demandam, né, que a gente tome alguma atitude e que permita, né, o manejo ou conservação dessas espécies, tá? Então a extinção, gente, ela é um processo natural, né? A história geológica da Terra, o registro fóssil mostra isso pra gente. A maioria das espécies que um dia existiram, né, já estão extintas. Então a razão de espécies extintas pré-existentes é em torno de 1000 para 1, né? Então para cada espécie que a gente tem hoje, pelo menos 1000 já foram extintas. Mas o problema que a gente vive atualmente é uma aceleração dessas taxas de extinção por influência humana, né? Então é com isso que a gente precisa se preocupar, tá? A grande extinção, né, causada pela ação humana. Como é que a gente faz isso? Existe um mapeamento, tá, gente, que é uma avaliação do risco de extinção. Isso é feito desde a década de 90, né? Isso foi criado, é uma grande plataforma, né, que chama União Internacional da Conservação da Natureza, e através dessa plataforma a gente consegue ver o mapa de distribuição das espécies, quando que essas espécies, né, foram conhecidas pela ciência, o mapa de distribuição, em que categoria elas estão em relação ao risco de extinção. Então a gente pega cada um desses grupos taxonômicos, vários deles, né, infelizmente ainda não estão avaliados, mas os que já foram avaliados, muitas vezes a gente tem dados que ainda são insuficientes, mas quando os dados são suficientes, né, vocês estão vendo que a gente caminha numa espécie de chave aqui, a gente tem espécies em que não há grande preocupação em relação à extinção, por quê? Porque as populações estão grandes, a gente tem registros, né, do número de indivíduos aí, com uma distribuição, né, mais próxima aí de uma distribuição esperada, então é uma categoria em que a gente não precisa se preocupar tanto. O problema está nessas aqui, ó, que são as categorias das espécies ameaçadas de extinção, que são aquelas vulneráveis, em perigo ou criticamente em perigo. Então aqui normalmente é onde a gente vai colocar os esforços de conservação, tá? Essas aqui, gente, é que não tem jeito mais, né? Regionalmente extinto na natureza, ou seja, a gente só vai encontrar essas espécies talvez em cativeiro, né? No caso dos zoológicos, das organizações não governamentais aí, e extinto globalmente significa que a gente não tem registro mais, né, de nenhum indivíduo vivo, tá? Então isso é feito, né, a avaliação desse risco de extinção é feita em uma série de etapas. Isso é feito desde 2014, gente, pelo ICMBio aqui no Brasil. Então, primeiro, né, um time de pesquisadores aí vai compilar as informações, principalmente para fazer os mapas de distribuição. E aqui cabe um parêntese de que a gente desconhece grande parte da nossa biodiversidade. Tem algumas áreas no Brasil em que realmente a biodiversidade ela é bem conhecida. Isso está mais associado a onde estão as grandes instituições de pesquisa, onde o acesso é mais fácil, né, essas áreas naturais. Mas se a gente pensar, por exemplo, em regiões, né, lá na Amazônia, algumas regiões do Nordeste, né, algumas regiões oceânicas, né, gente, costeiras, a gente desconhece, tá, muito da distribuição da biodiversidade. Então é feita uma série de consultas, né, especialistas, a própria sociedade aí, são feitos workshops, avaliações aí, né, de cada um desses grupos, aí a categoria é validada. Que categoria que é essa? Essas aqui, ó. Então se está em perigo, se está vulnerável, se está quase ameaçado, e aí é feita então uma publicação e um instrumento legal, né, do Ministério do Meio Ambiente para garantir então a conservação das espécies.
E como eu falei no início dessa aula, né, a gente tem vivido, né, atualmente, durante essa fase política que a gente tem vivido no Brasil, um grande problema em relação aqui a esses instrumentos legais, né, essa forma aí de manter legalmente a conservação das espécies, né, especialmente por conta de mudanças na legislação que não são mudanças que promovem a conservação, né, mas muito pelo contrário, elas permitem então a exploração aí e aumentam esse risco de extinção. Então aqui é só para mostrar para vocês de onde que veio isso, né? Então essas são as categorias de status das espécies. Essa base aqui chama então União Internacional para a Conservação da Natureza. Foi essa a proposta, né, de categorizar essas espécies e hoje a gente sabe, né, que a gente coloca vários dos esforços de conservação nessas, né, que estão ameaçadas aqui dentro dessas três categorias, tá? Então, se a gente der uma olhada, eu só trouxe alguns exemplos aqui para vocês, né? Então, é feito um time de pesquisadores, isso é reunida a informação para a gente ver, por exemplo, qual que é o status, né, de conservação dos grandes grupos. Então, esse aqui é para anfíbios. Então aqui tem algumas espécies, né, que já foram consideradas extintas, ó. Essa aqui é uma espécie, o nome comum seria sapo dourado, né, foi descoberto aqui na região da Costa Rica, mas desde 1989 está extinto. A gente tem feito isso bem recentemente para as abelhas, né, gente? Eu vou falar um pouquinho mais numa próxima aula para vocês, mas a gente tem vivido um declínio global de abelhas, isso está lá no relatório do IPBES, né? Então, mundialmente, a gente observa uma redução no número de espécies e isso vai acarretar um problema enorme, né, em relação à polinização, tanto do ambiente natural quanto de cultura. Então, isso aqui é só um cartaz, né, uma divulgação aí, isso aqui para a União Europeia, mas mostrando, né, quem são os polinizadores da maioria das culturas. Então, na maioria das vezes são insetos, né, incluindo abelhas, borboletas e moscas aí, e também alguns vertebrados, né, como é o caso dos pássaros, roedores, esquilos, né, os primatas aí, e muitas vezes as próprias pessoas, né. Então, se a gente está perdendo esses polinizadores aí, a gente vai ter que fazer polinização manual, né, de algumas dessas culturas. Mas as abelhas, né, são grandes polinizadores em diversos ambientes, tanto tropicais quanto temperados, tá? E o que a gente tem visto, né, é uma redução global aí nessas populações das abelhas, colocando em risco, então, a produção de alimentos, né, a própria segurança alimentar aí. Então, a partir da próxima aula, gente, eu vou focar um pouco melhor quais que são as causas da extinção, né, em relação à mudança do hábitat, perda ou restrição do hábitat, alteração da qualidade. Isso leva normalmente a populações muito pequenas, né, com baixa variabilidade genética, superexploração desses recursos e a presença daquelas espécies exóticas, tá? Eu espero mostrar para vocês o grande desafio que é fazer conservação, né, dos ambientes terrestres e aquáticos num local biodiverso igual ao Brasil, né? Então a gente detém uma grande biodiversidade aí. O Brasil, por exemplo, é o primeiro lugar, né, em termos de biodiversidade de flora, com mais de 47 mil espécies descritas até então. E esse impacto, né, do antropoceno aí, é claro que vai ter um impacto direto e indireto aí, né, na conservação dessas espécies, tá? Então, a partir das próximas aulas eu vou focar mais diretamente, né, desses impactos no ambiente terrestre e depois no ambiente aquático, tá bom? Obrigada, pessoal. Até a próxima.